Olá, estamos começando o TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre o analfabetismo funcional e seus impactos na sociedade. Segundo dados do Indicador de Alfabetismo Funcional, 3 em cada 10 pessoas na faixa etária de 15 a 64 anos são consideradas analfabetas funcionais. Outro levantamento, realizado pelo Censo Escolar da Educação Básica, em conjunto com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, revela que cerca de 8,8 milhões de jovens entre 18 e 29 anos não concluíram o ensino médio e estão fora do sistema educacional. Esse cenário reflete a baixa qualidade do ensino no país, agravada pela ausência de políticas educacionais eficazes. Para debatermos o assunto, recebemos hoje Lígia Boareto, graduada em Letras, com licenciatura e bacharelado em Português e Italiano pela Unesp de Araraquara, e também em Jornalismo pela UNAERP. Realizou graduação sanduíche em Filosofia da Linguagem na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. É mestra em Linguística e Língua Portuguesa e atua como colunista de Comunicação e Linguagem na Rádio CBN Ribeirão. Seja muito bem-vinda, Lígia. Bem-vinda. Obrigada. Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos conferir os dados referentes à situação educacional do Brasil diante do analfabetismo funcional com o nosso repórter Leonardo Gibelli. Em 2024, cerca de 29% da população brasileira entre 15 e 64 anos ainda enfrentava dificuldades para ler textos simples e resolver operações básicas de matemática. O índice é exatamente o mesmo apontado em 2018, de acordo com o Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF. A pesquisa feita com mais de 2.500 pessoas revela que o problema é ainda mais preocupante entre os mais velhos. 51% das pessoas com 50 anos ou mais são analfabetas funcionais. A desigualdade racial também é evidente. Apenas 19% de amarelos e indígenas estão nas categorias mais altas de alfabetismo funcional, contra 31% de pretos e pardos e 41% de brancos. Especialistas apontam a necessidade de ir além. Mas, afinal de contas, o que é o analfabetismo funcional? Diante dos dados apresentados no vídeo e reforçando a pergunta final, o que é o analfabetismo funcional? Quando a gente olha para esses dados, a gente precisa voltar um pouquinho atrás. Antigamente, basicamente a gente separava entre analfabetos e analfabetos funcionais. Hoje em dia, os dados, os indicadores, eles são calculados de uma outra forma. Inclusive, é uma proposta até do INAF. Então, como que é feito dos últimos anos para cá? São separados em 3 grandes grupos. 2 grandes grupos daquelas pessoas que são alfabetizadas, e aí dentro deles eles têm subdivisões também, e um grupo grande que seria o grupo de analfabetismo funcional. Dentro desse grupo de analfabetismo funcional, a gente tem 2 subdivisões. Uma que seria a dos analfabetos mesmo, e um outro grupo que se chama rudimentar. Qual que é a diferença entre eles? Os analfabetos é aquilo que a maioria das pessoas acaba já sabendo mesmo. São aquelas pessoas que elas não conseguem reconhecer nenhum tipo de código. Então, assim, elas não dominam e elas não reconhecem nem o alfabeto, nem os números. Então, elas não conseguem nem ler palavras simples, nada disso, porque elas não conhecem esses códigos. Já aquele outro grupo, que é dentro desse grupo de analfabetismo funcional, que é o rudimentar, eles conseguem identificar esses códigos, então eles conhecem o alfabeto, conhecem os números, eles conhecem algumas palavras, mas é pouca coisa. São aquelas pessoas que geralmente, assim, elas não conseguem ler e escrever, mas elas conseguem assinar o próprio nome. Mas elas conseguem pegar um ônibus, porque elas conseguem reconhecer aquele nome que está escrito no ônibus, ou elas conseguem reconhecer o número de um telefone celular que é ali familiar, ou dela, ou de alguma outra pessoa. Então, esse grupo é o rudimentar. Então, respondendo à pergunta, hoje o analfabetismo funcional, ele engloba esse grupo maior, tanto dos que são analfabetos mesmo, quanto o dos que têm um pouquinho desse domínio dos códigos, mas não chega na parte interpretativa. Então, assim, eles dominam os códigos, mas eles não interpretam esses códigos, né? E aí, quando a gente olha para esse dado do INAF, de 3 a cada 10 brasileiros estão nesse grupo. Então, a gente tem dentro desse grupo aqueles que são realmente 100% analfabetos, como aqueles que não dominam a interpretação textual, mas dominam, mesmo que minimamente, os códigos. Que dificuldades uma pessoa analfabeta funcional tem para acessar direitos básicos? Eu estava pensando muito sobre isso, porque provavelmente todo mundo viu aquela questão do INSS, né? Dos aposentados e pensionistas que aconteceu
lá da fraude do INSS. Geralmente, essas pessoas, elas vão ser mais suscetíveis a cair nesse tipo de golpe, né? Porque elas não têm esse domínio então, de novo, de interpretar um texto, interpretar uma informação muito elementar, muito básica, eles não têm esse domínio. Então, por isso, eles ficam mais suscetíveis a, por exemplo, a cair em golpes e a ter o direito, né, por exemplo, um direito de aposentadoria e pensão acaba sendo cortado ou diminuído porque caiu nesse tipo de golpe. E um outro exemplo também, até me chamou a atenção vindo para cá, uma avenida grande aqui na cidade que tem alguns outdoors, e tinha um lá aparecendo assim, 0800, tal, um número, liga para o Conecta SUS. Para a gente, né, que nós não estamos aí nessa categoria, nesse grupo de analfabetismo funcional, para a gente já é difícil ter que ligar um número, apertar outro número, 2, 3, e dando essa sequência nessa linguagem, né, nessa comunicação. Imagina para essas pessoas. Então, também é uma forma de ter menos direito, porque elas conseguem ter menos acesso, e um acesso mais difícil à saúde, à educação, enfim, a todos os recursos. E quais são os impactos sociais e econômicos enfrentados por esses indivíduos que passam por analfabetismo funcional? O primeiro deles é a dificuldade mesmo em furar a bolha, né? Porque como ele tem uma baixa escolaridade e provavelmente porque isso é decorrência dele ter ficado pouco tempo na escola, né? Então, ele fica pouco tempo na escola porque ele precisa começar a trabalhar cedo, ou ele precisa ajudar a família, ou ele não tem tanta perspectiva de quão importante é aquilo, porque aquilo não foi passado na base dele mesmo estrutural. Então, como ele frequenta menos a escola, ele aprende menos, ele se desenvolve menos, e aí por isso ele vai conseguir empregos menos qualificados, porque ele estuda menos, então ele vai ter mais dificuldade em furar essa bolha social. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente olha para esses dados de uma maneira mais detalhada ainda, esses dados do INAF, a gente vê que são geralmente os homens que acabam tendo a maior parcela nesse grupo de analfabetismo funcional. Muitas pessoas até acabam associando que às vezes a mulher, porque a mulher engravida e sai da escola, mas não, é justamente o contrário, é justamente o homem, por dois principais motivos. O primeiro é de ter que sair para trabalhar, e o segundo é de, às vezes, se envolver no crime. Então, também é uma questão muito difícil. Então, como ele tem pouca escolaridade, pouco acesso a isso, vai aquela escadinha, né, de não conseguir furar essa bolha da desigualdade social. Existe uma relação entre esse problema social e a propagação de desinformação? Essa é uma questão que, às vezes, a gente quer acreditar que sim, e que esse é o principal motivo, mas, assim, eu particularmente acredito que esse não seja o principal motivo. Quando a gente olha vamos pensar em três análises, mais ou menos. Quando a gente olha para essa propagação da desinformação ou essa propagação das fake news, a gente tem que pensar no primeiro ponto. Quem é que cria isso? Não são pessoas desse grupo, porque as pessoas desse grupo, elas não conseguem, como a gente já falou, elas não conseguem desenvolver o básico ali da leitura e da escrita. Claro, a gente fala de leitura e da escrita, mas assim, o INAF avalia outros indicadores, como, por exemplo, além do letramento, eles avaliam também a questão de conseguir fazer raciocínios matemáticos, e nesse último dado, nessa última pesquisa, eles também colocaram questões relacionadas ao ambiente digital. Então, por exemplo, aquela pessoa que está no ambiente digital e não consegue uma ação simples, tipo aproximar uma foto, ela também entra nesse grupo de analfabetismo funcional. Mas, voltando à sua pergunta em relação à questão de fake news e desinformação. Então, não são essas pessoas que criam essas informações. E, claro, essas pessoas recebem e elas acabam repassando. Mas, quando a gente olha para o macro, a maior parcela da população não está nesse grupo, né? Se a gente pensar, 3 em cada 10 brasileiros estão nesse grupo. E quando a gente olha para a disseminação de desinformação e fake news, as pesquisas são um pouco contraditórias, tem pesquisa que fala em 73%, tem pesquisa que fala em 91% da população que acaba sendo atingida por isso. E agora, se a gente pensar no micro, provavelmente vocês, quem está assistindo a gente em casa, tem alguma história para contar daquele tio do Zap. E o tio do Zap, provavelmente, ele é uma pessoa que tem uma escolaridade alta, uma renda alta, uma questão de gênero alta, uma questão racial alta. Então, assim, se a gente olha para o recorte demográfico, para o recorte racial, para
para todos esses recortes dos dados do INAF, o tio do Zap, ele não está ali, porque ele é branco, ele é estudado, às vezes ele é pós-graduado, ele tem uma renda alta, ele tem uma profissão, ele está dentro se a gente for pensar no grupo do alfabetismo, a gente tem um que é o alfabetismo elementar e um alfabetismo completo, né, um absoluto, que seria ali mais ou menos 10% da população. E esse tio do Zap, provavelmente ele está ali, nessa linha dos 10% da população que dominam, a gente fala, com proeficiência, todo o conteúdo de letramento e de números. Então, assim, e é esse tio do Zap que vai propagar essa desinformação, muito mais do que os analfabetos funcionais, porque eles não têm nem domínio para utilizar essas ferramentas de compartilhamento e tudo mais. Então, assim, claro, eles ficam reféns, mas eu não acredito que seja isso o principal motivo hoje em dia da gente enfrentar essa onda de fake news e desinformação que a gente enfrenta. E de que maneira o uso da internet, das tecnologias digitais, pode aprofundar o problema do analfabetismo funcional? Aí a gente também tem que pensar desde a base. Então, por exemplo, a criança ou o bebê até 2 anos, ele não pode ter acesso a telas, né? Então, se ele tem acesso a telas, o que pode acontecer? Um atraso ou até um problema mesmo de desenvolvimento neurocognitivo. A criança cresce com esse problema de desenvolvimento neurocognitivo, isso pode impactar ali na aquisição da linguagem dela e no letramento. Então, esse é um fator. Um outro fator que a gente precisa pensar também, depois pensando em crianças e adolescentes. Mais tempo na tela, mais tempo na internet, significa menos tempo de interação social, significa menos tempo de estudo e de leitura. Então, isso também é um impacto no aprendizado. E aí, a gente tem que pensar também no terceiro fator, que é o acesso à educação. Então, quanto menos acesso à educação, mais difícil fica esse combate, né? E a outra questão principal é essa da desinformação e da fake news. Não necessariamente é o analfabetismo funcional que é o causador dessa propagação toda de fake news. Antes de continuarmos com as perguntas, a nossa repórter Ana Laura Barros realizou uma entrevista sobre o tema. Vamos conferir? Segundo o IBGE, 7% da população brasileira é analfabeta. Além disso, 38% dessas pessoas enfrentam problemas cotidianos, como interpretar textos e entre outras atividades do dia a dia. Essa situação caracteriza o analfabetismo funcional, um problema diariamente que afeta a vida das pessoas profissionalmente e pessoal. Olá, bom dia. Estamos aqui com a Antônia. Antônia, muito obrigada, primeiramente, por ter nos aceite, né? E iremos hoje falar um pouquinho sobre o analfabetismo funcional. Antônia, você se lembra que momento percebeu que tinha dificuldade para compreender informações mais complexas no dia a dia? Então, um bom tempo eu fiquei bem, assim, voltada para o meu serviço e para a criação do meu filho, né? Que eu falava assim, vocês eram tanto estudar, gente, mas será que eu vou morrer nessa vida de doméstico? Em algumas vezes na minha vida, assim, eu tive diante de situações que eu, assim, me senti bem agoniada, sabe? Porque eu falava assim, tá vendo? Se eu soubesse estudar, ou num dia que eu estava na pista Luiz Galvão César, ele já sabia ler. Ele tinha 9 anos. E eu, sem óculos, dei sinal para um ônibus, que era um ônibus de alguma coisa particular, não era o ônibus urbano. E ele falou, não, mamãe, aquele lá não é o nosso ônibus. Lígia, você acredita que programas como o EJA, Educação de Jovens e Adultos, e o ENSEJA, Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, são eficazes para reduzir o analfabetismo funcional entre aqueles que tiveram os estudos interrompidos? O ENSEJA, ele é mais apenas a prova, né? Então, assim, eu acho que é um recurso importante temporariamente, mas não seria o ideal, porque o ideal é que esses adolescentes frequentem mais a escola para não precisar desse recurso, né? Mas para essas pessoas que já passaram desse patamar, realmente o ENSEJA é uma opção para elas conseguirem ter um diploma para pelo menos
testarem, né, ou atestarem aqueles conhecimentos que elas conseguiram adquirir ali, ou por conta própria, ou ao longo da vida, para até conseguirem empregos melhores, né? Hoje em dia tem muitos empregos que exigem ensino médio e algumas pessoas não conseguem porque elas não têm isso. Então, o Enseja, eu acho que seria o ideal, assim, mais temporário, né? Agora, o EJA tá aí há bastante tempo, né? É um programa muito consolidado e eu acho ele muito eficiente. Inclusive, foi lançado ano passado o Pé de Meia do EJA, né? Tem o Pé de Meia, que é um programa que também ajuda a reter esses estudantes na escola por mais tempo, então combate um pouco a evasão escolar. E aí, combatendo a evasão escolar, você não precisa já pensar num adolescente que vai fazer o EJA, né? O EJA é para de 19 a 24 anos, aqueles adolescentes que não concluíram no tempo correto, entre aspas, o ensino médio. Então, o EJA, para aquelas pessoas mais velhas que não tiveram esse acesso no período que elas deveriam ter, realmente é uma forma muito relevante para a gente combater isso e diminuir mesmo esse índice. Se a gente olhar, até fazendo um recorte, de 2018 para 2024, os dados do INAF praticamente não mudaram, né? Eles ficaram ali no mesmo patamar. E nesse período a gente enfrentou a pandemia, tudo bem que não foi uma exclusividade no Brasil, mas a gente tinha menos estrutura já para enfrentar mesmo do que os outros países. Então, assim, a gente enfrentou essa pandemia e a gente enfrentou um período de governo que também teve a cortina da pandemia para botar conta, mas naturalmente já seria um período com menos investimento no social e no educacional. Então, mesmo durante esses 4 anos que a gente enfrentou, a gente conseguiu manter o mesmo nível sem cair. Então, isso é um olhar positivo para esse dado do INAF. Um dado que preocupa dessa última pesquisa é que a parcela entre os adolescentes aumentou. Então, até os 25 anos, estava mais ou menos entre 14% o analfabetismo funcional e subiu para 16%. Então, assim, a gente precisa pensar nesses recursos e o EJA é um recurso importante, tem se mostrado nas últimas 2 décadas satisfatório para evitar que a gente tenha um aumento de analfabetismo funcional. Lígia, você acredita que as universidades e faculdades de pedagogia elas estão de fato formando professores capacitados para promover uma alfabetização desde a educação básica? Aí são algumas questões. Acredita-se muito que o professor ou aquela pessoa que decide pela carreira da licenciatura, ela faz por amor. E amor não paga conta, não paga boleto, né? Então, assim, já começa errado aí. Por que o médico tem que ser bem pago? E por que o professor pode receber pouco porque ele faz por amor? Mesmo ele fazendo por amor, ele precisaria ter um reconhecimento melhor em plano de carreira, investimento de salário, de condições de trabalho e tudo mais. Isso é um ponto. Então, por isso, as pessoas têm menos interesse em ir para as carreiras de licenciatura. Eu mesma, por exemplo, uma das minhas formações é letras. Quando eu disse em casa que queria fazer letras, a minha mãe, que é professora de educação física, quase teve um colapso. Depois ela entendeu, mas assim, porque hoje em dia quase nenhum pai quer que o filho vá para a licenciatura, né? Porque sabe das dificuldades que ele vai enfrentar lá na frente. O outro ponto que a gente percebe também nos últimos anos é o sucateamento da educação em si. Muitas universidades e muitas faculdades com cursos à distância, EAD, com graduações muito sucateadas. Então, assim, abriu-se muito curso, muita opção, e aí qual é a qualidade desses cursos, né? Claro, a gente tem ferramentas para analisar isso, tem o ENAD, enfim, tem outras políticas também, mas eu acho que esses 2 pontos são muito importantes, que é o sucateamento dos cursos universitários por abrir, hoje em dia, qualquer universidade aí já vai abrindo curso e vai formando EAD e turma EAD, enfim, então isso é muito difícil. E essa teoria de que o professor trabalha só por amor. Então, isso realmente dificulta. Considerando o novo ensino médio, existem impactos positivos ou negativos na formação dos jovens? É uma questão que hoje em dia a gente não consegue cravar, né? Eu estou falando aqui para vocês, pode ser que amanhã ou depois já apareça alguma atualização sobre esse tema. É um tema que desde 2022 ele já vem ali
obrigatório, não obrigatório, suspende, não suspende, mas eu vejo como pontos positivos, assim, claro, precisa ser mais estruturado. Muitas pessoas falam, mas as disciplinas obrigatórias, a grade dessas disciplinas vai diminuir, não é bem assim, a grade vai aumentar, né, a carga horária como um todo, e você consegue desenvolver aquela habilidade do jovem para que fique mais interessante também com que ele fique na escola. Então, acho que precisa ser adaptado. As cidades menores, escolas mais precárias vão ter dificuldade, então aí precisa do apoio governamental, mas a ideia é muito, muito interessante. Muitos países na Europa já fazem isso, e você consegue dar uma educação um pouco mais, que faz o estudante refletir muito mais do que só absorver aquele conteúdo. E quais políticas públicas e estratégias pedagógicas o Brasil pode adotar para diminuir esse problema do analfabetismo funcional? Assim, na minha opinião, com todas as leituras, dados e pesquisas, tudo que a gente vem estudando há muito tempo, um fator que eu vejo como muito positivo é a progressão continuada, e que muita gente, inclusive, torce o nariz. Até contextualizando um pouco, a progressão continuada, ela não foi criada, mas ela foi usada pela primeira vez no Brasil pelo Paulo Freire, que hoje em dia é o pesadelo de muitas pessoas por aí, mas é um recurso muito importante para você fazer reter aquele estudante na escola. Então, progressão continuada não significa aprovação automática, mas significa fazer com que aquele estudante continue na escola, você diminui a evasão escolar, e você diminuindo a evasão escolar, você consegue minimamente combater o analfabetismo funcional e todas essas questões de letramento, de cálculo e etc. É um processo, mas a progressão continuada, desde quando ela foi implementada, a gente vê que os índices estão melhorando, né, da educação como um todo. É um índice fraco, a gente está no mesmo patamar, mas só da gente não estar piorando já é alguma coisa, já mostra que o caminho é esse e a gente precisaria pensar nessas outras questões. O programa Pé de Meia, que também foi criado recentemente, é muito interessante. Então, o adolescente, se ele fica na escola, cumpre lá todos os requisitos, ele vai recebendo um salário para também não precisar sair para trabalhar, então para fazer também esse estudante ficar na escola. E aí o principal é também o tipo de ensino, né? Por isso, de repente, a proposta do novo ensino médio é relevante, porque a gente precisa pensar num ensino em que o aluno não seja apenas um receptor passivo do conhecimento. Também citando Paulo Freire, né? A Pedagogia do Oprimido é uma obra clássica dele, e ele fala justamente isso. A gente não pode pensar numa educação bancária, a gente tem que pensar numa educação de transformação, né? Numa educação que faça com que aquele aluno se questione. E o primeiro passo para isso é acabar com o analfabetismo funcional, porque quando ele começa a interpretar o texto, ele começa a se questionar de tudo que ele está lendo. Lígia, muito obrigado pelas suas considerações e pela disponibilidade de estar conosco nessa conversa. Eu que agradeço, muito obrigada. O TVT fica por aqui. Até o próximo programa.